Protege acima de tudo, busca com os seus filhos
lista do presbítero Cristiano para fazer essa oração. Vamos dar igreja uma paz de Jesus, tocar em venda, por favor, vamos orar, não irmos descansar, mais uma vez na noite. Amado Deus, nós nessa noite, levantar essa tua casa, na tua presença, e vamos estar na tua casa. Agora, um momento muito especial, o teu filho vai pregar a tua palavra. Usa-o, Senhor, de maneira muito especial aqui nessa noite. Sei, Senhor, que o Senhor já tem falado no seu coração e vai ainda falar mais aqui nessa noite. Receba um canal, Senhor, de bênção, um transmissor daquilo que o Senhor quer para viver nessa noite. E nós, Senhor, queremos estar com o coração aberto e sensível à voz do teu Espírito Santo para ouvir a tua palavra. Usa o teu filho de maneira muito especial aqui nessa noite. Dá graça, dá sabedoria, ilumina o teu filho. É isso que eu te peço aqui nessa noite, em nome de Jesus. Versículo de número 18, que diz assim: Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Você pode se sentar, glorificando o nome do Senhor. Se preferir, tem mais uma cadeira, a gente vai fazer a lição de alguns textos aqui
E essa mensagem ela falou comigo nessa tarde, eu espero que fale também com vocês. No livro de Números, no capítulo de número 22 que nós vemos, nós vamos ter dois grandes protagonistas, ou dois grandes personagens. O primeiro deles é Balaão, e o segundo grande personagem da história que não é Balaque, mas sim o próprio povo de Israel. Porque é por causa deste povo que Deus vai mover todas as coisas. É por causa deste povo, inclusive, que o capítulo de número 22 vai ser registrado. Porque, do contrário, não faria nem sentido ele ter sido escrito. No livro de Números, nós vamos encontrar, como o próprio nome já disse, um momento em que foi feito o recenseamento ou a contagem do povo de Israel. Enquanto eles saíram do Egito e agora estão peregrinando no deserto para ir à terra de Canaã. Um ponto interessante aqui é que o livro de Números, ele não necessariamente deveria ser ou se estender da forma que se estendeu. Isso porque o livro de Números, ele deveria ser apenas um breve relato do povo que saiu do Egito e foi sustentado pelo Senhor e entrou na terra prometida. Porém, o povo que agora foi liberto da escravidão do Egito vai no meio do deserto se distanciando da presença de Deus. Por isso que nós vamos ver que o povo ele não entrou antes em Canaã porque eles erraram durante a peregrinação no deserto. O povo ele vivia de altos e baixos. Deus queria abençoar, mas ele tinha que segurar suas bênçãos. Deus queria fazer aquilo que ele disse que iria fazer, mas ele tinha que segurar suas bênçãos, porque o povo não seguia a sua palavra. Então o livro de Números ele vai registrar esse momento em que o povo está no momento de fé e no momento de escassez, no momento crendo e no momento não crendo tanto assim. É um momento de altos e baixos. O livro de Números ele vai registrar, então, como eu disse, ao invés de apenas a caminhada do povo até Canaã, ele vai registrar a disciplina de Deus. Ele vai mostrar para nós que o povo era para ser abençoado, mas o Senhor não podia abençoar. Ele vai demonstrar para nós que o povo só é abençoado quando ele prossegue e confia na palavra de Deus. E isso foi um momento de grande ensinamento do povo, porque quando eles viram o Senhor tirando eles do deserto, tirando eles do Egito, eles ficaram maravilhados. Mas os milagres, as bênçãos, aquilo que o Senhor fez, aparentemente durou só um momento. Logo depois eles queriam algo a mais. Logo depois eles queriam outras coisas. Logo depois o coração que antes estava em Deus, que fez com que o Senhor descesse e os abençoasse, já não estava mais voltado para o Senhor como era antes. E isso aqui é muito importante para nós, meus irmãos, porque Deus fala, mas Ele só cumpre a sua palavra quando nós também estamos na posição que Ele nos requer. Nenhuma promessa de Deus, nenhuma palavra de Deus, ela vai sobressair ou passar por cima daquilo que Deus ordenou para nós. Ela não vai quebrar princípios, ela não vai quebrar aquilo que a palavra do Senhor já estabeleceu. Pelo contrário, se estivermos errados, o Senhor primeiro nos corrige e depois nos abençoa. O livro de Números ele vai nos ensinar que é só obedecendo ao Senhor que nós somos abençoados. Que é só obedecendo ao Senhor que eu vou viver aquilo que o Senhor prometeu para nós. Eu vim pregar para crentes hoje que querem viver tudo aquilo que Deus prometeu para nós. Quando nós olhamos então para o livro de Números, nós somos desafiados a perceber que foi um povo que tinha tudo para vencer, mas que precisava ser disciplinado por Deus. E eu glorifico ao Senhor, porque Ele é um Deus que quando vê que a gente está saindo da rota, Ele logo se preocupa em nos avisar. E não só isso, em recalcular a rota para que a gente possa voltar para Ele. Ele não vai deixar a gente longe demais para
disse para os irmãos, tem dois grandes personagens aqui. Quais são os dois grandes personagens, meus irmãos? Balaão e Israel. Eu quero começar aqui no final falando sobre Israel, porque o momento em que nós lemos no livro de Números, capítulo número 22, não é um momento de baixa, mas é um momento de alta. É um momento em que o povo está vivendo aquilo que o Senhor já tinha falado para ele. Já tinha sido repreendido, já tinha passado pela correção, agora eles já estão com uma palavra dizendo: enquanto essa geração não passar, eu não coloco você em Canaã, mas eles já estão voltando para o trigo, estão obedecendo a Deus. E é maravilhoso perceber que quando o povo está diante dos caminhos do Senhor, ele não precisa de ter medo do inimigo, mas é o inimigo que tem o povo de Deus. Porque Balaque, quando ele está olhando esse povo que está servindo a Deus, ele temeu muito diante do povo, porque era um povo muito forte. E não só isso, porque Balaque olhava para o que aquele povo fez com os amorreus, ou melhor dizendo, o que Deus daquele povo fez com os amorreus. Quando eles olhavam aquilo e falavam: o Deus desse povo pode fazer igual a conosco, eles vão dominar tudo. Aleluia. É esse o Deus que nós servimos. Às vezes nós titubeamos, mas o inimigo lá de fora está olhando e falando: se ele estiver na posição, se ela estiver na posição, Deus faz muito além por ele. Aleluia. Balaque está olhando e falando: se esse povo estiver justinho, irmão Evaldo, se esse povo estiver obedecendo, não tem como a gente suportar, porque Deus vai abençoar. Aleluia. E isso não é o povo que está olhando, mas é o próprio inimigo. Aleluia. Você serve um Deus que é grande. Não é somente a gente que sabe disso, mas o mundo espiritual. Eles também sabem a quem nós servimos. Eles sabem quem é o dono da nossa vida. Eles sabem quem é o dono da nossa casa. Eles sabem aquele que nos sustenta. Aleluia! Falar que olha aquela situação e ele se preocupa. Aleluia! A gente tem que montar alguma coisa. Esse povo não pode nos vencer. Esse povo não pode triunfar sobre nós. E quando ele tenta armar alguma coisa, ele lembra de Balaão. Ele lembra de que igreja? Balaão. Balaão, ele era um sacerdote adivino, também chamado de profeta. Ele não era israelita, mas ele era um homem que ouvia a divindade, ouvia e orientava o seu povo, não só o nosso Deus, mas os deuses pagãos. Eu digo isso porque ele, mesmo não sendo israelita, de alguma forma, nós podemos falar, a Bíblia diz que o pentecostal, ela inclusive nos menciona isso, que em algum momento da sua vida, ele teve um encontro com Deus. Ele teve o que a igreja? Ele teve o que a igreja? Porque Balaão, lá no versículo de número 18, que nós lemos, a palavra vai dizer que ele mesmo responde e vai se referir ao nome de Deus como meu Senhor. Eu não posso transpassar o mandado do meu Senhor. E ninguém chama o Senhor de Deus, de meu Senhor à toa, porque conhece, é porque sabe, é porque um dia já ouviu falar, é porque um dia talvez já teve relacionamento com Deus, é porque um dia o Senhor já falou com ele. Então Balaão ele entra nessa história porque Balaque ouviu falar aquele homem. Quem ele abençoa é abençoado, e quem ele amaldiçoa é amaldiçoado. Aquele homem, até o Deus desse povo fala com ele. Então nós olhamos para um homem aqui que de alguma forma Deus, o nosso Deus, falava com ele. O nosso Deus falava com ele na boca daquele homem. E quando nós olhamos isso, meus irmãos, no versículo de número 18, é de nos angustiar, porque quando nós olhamos para Balaão, lá no versículo de número 18, respondendo a Balaque, dizendo: nem se ele me desse a sua casa cheia de ouro, eu poderia transpassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa que
um povo abençoado. Em outras palavras, esse povo tem um dono. Esse povo tem uma promessa. Esse povo tem um destino. Ele está no deserto, mas não está desamparado. Esse povo é um povo abençoado. Quando ele ouve isso, ele fala: podem ir embora, porque o Senhor lhe falou que não é para ele. Mas Balaque vai falar: mas deixa eu orar mais uma vez. Espera aí, Deus falando ou falou primeiro? E ele está lá: deixa eu orar mais uma vez, para ver o que Deus vai falar. E é interessante quando nós começamos a olhar isso, meus irmãos, porque esse é o grande ponto de Balaão. Deus fala com ele, é um homem que conhece a Deus, que já experimentou de Deus, e talvez experimentou o que algumas pessoas aqui não experimentaram. Deus falando claramente com ele. Ele ora e Deus responde. E como é bom a gente orar e Deus responder. Ele ouve claramente Deus falar, mas como eu disse, logo depois ele já está transigindo com o pecado, transigindo com aquilo que ofereceram para ele. E nesse momento, meus irmãos, ele começa a distanciar daquilo que Deus tinha planejado. Eu começo a olhar para Balaão como um homem que Deus pôde resgatar, que ouviu falar do nome do Senhor, que pôde aceitar o nosso Deus, que pôde talvez entender quem Deus era, mas que pouco a pouco foi se distanciando daquilo que Deus tinha planejado. É triste pensar que talvez aquele profeta poderia ser reconhecido como um homem que se converteu e foi usado poderosamente nas mãos do Senhor. Pelo contrário, vai ser reconhecido como um homem que se distanciou pela ganância e deixou o verdadeiro propósito de Deus. E aqui nós somos lembrados de que a vitória do crente não está quando nós estamos com o microfone na mão, apenas adorando a Deus, apenas servindo ao Senhor, ou quando nós aceitamos ao Senhor como nosso Salvador. Mas a grande batalha do crente, a nossa vitória, só vai ser alcançada ao final da nossa trajetória. Balaão ouviu Deus falar, mas no que adianta ouvir Deus falar, se no final da minha história eu não terminar os meus dias com o Senhor? Balaão ouviu Deus falar, mas o que adianta ouvir Deus falar, se quando o Senhor Jesus Cristo voltar, o meu nome não estiver escrito no livro da vida? Balaão ele podia terminar diferente, mas ele termina longe de Deus. É por isso que nós devemos perceber aquilo que Paulo fez, quando no final da sua vida ele vai dizer: acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça já está reservada. Aleluia! Mas não só para mim, mas para todos quanto amarem a sua vida. Aleluia! A nossa vitória, ela está onde, irmãos? E isso é importante porque isso nos traz um peso de responsabilidade. É muito bonito a gente entender, viver 10, 20, 30, 50 anos na casa de Deus, mas o Senhor nos traz a responsabilidade de entender também de que não vai adiantar ter um relacionamento
coração dele já não está mais com o Senhor. E deixa eu te lembrar uma coisa: a gente falar o nome de Deus não vai nos tirar do alvo do inimigo. A gente falar com Deus não vai nos tirar do foco do inimigo. Porque no dia que Balaão falou, eu não vou, Balaão falou, vai lá e fala que eu vou para a porta. Fala que eu entrego mais. Fala que eu pago mais. Então Balaão fala, peraí que eu vou orar ao Senhor de novo. Para ver o que ele vai falar. Eu já falou com você, meu irmão. Vai orar de novo. Aleluia, glória a Deus. Às vezes nós entramos por essas portas e adoramos a Deus e falamos o nome do Senhor. A minha vida é de Jesus, a minha casa é de Jesus. Mas não imagine, não pense que o inimigo não vai atacar a sua casa por causa disso. Porque logo depois uma nova oferta chegou. Eu vim te falar com o irmão, o inimigo não vive sem inimigo. Não é porque eu sou forte hoje que amanhã ele não vai tentar armar uma nova cilada para derrubar a frente. Mas eu disse, como eu disse, glorificar a nome do Senhor, porque nessa noite Deus trouxe aqui homens e mulheres para receber uma injeção de ânimo, para dizer, fica alegre, aleluia, porque o inimigo está ao derredor, para mim como leão, tentando a quem possa tragar. Deus fala, não desanima, não para de orar, a tua casa precisa, a tua família precisa, aleluia. E o Senhor está aqui hoje, como já foi dito, para avivar o seu povo, para nos dar novo fôlego, novo ânimo, para seguirmos a caminhada, aleluia. Balaão, em um determinado momento da sua vida, ele fraqueja com o Senhor. E como eu disse com os irmãos, não é por momento que estamos fortes que o inimigo não vai buscar a confusão. Mas nessa noite eu creio que Deus está fechando as brechas para que o inimigo não consiga achar espaço na nossa vida nem na nossa mente. Que toda brecha seja fechada em nome de Jesus. Porque se o inimigo cobrar a aposta, a nossa fé vai crescer ainda mais para fechar as brechas, para falar, Senhor, eu estou contigo, aleluia, e não abandona, aleluia, eu não negocio, aleluia. Porque o grande problema de Balaão, como eu disse, é que ele foi se afastando da palavra do Senhor. No versículo de número 18, ele vai falar que não pode transgredir, que o Senhor é o seu Deus, mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, no versículo de número 19, ele vai falar, mas agora, ó, que vocês fiquem aqui essa noite, para que eu saiba do Senhor e fará. E o Senhor veio falar naquela noite. Isso daqui também fala comigo, porque quando Deus fala para Balaão, Deus disse para ele, se eles voltarem, você vai morrer, mas vai falar aquilo que eu mandar. Porque a igreja é o Senhor. Balaão, quando ouviu aquela palavra, ele abarcou a sua jumenta e já saiu. A palavra vai dizer que a ira do Senhor se acendeu contra ele. Olha para cá, irmão, Deus falou, se eles voltarem, você vai. Balaão mal conseguiu, porque de manhã bem cedinho já acordou, pegou a jumentinha e falou, Deus falou para a gente ir, vamos embora. Esse é o tipo de pessoa, o tipo de crente, meus irmãos, que Balaão tem uma acreditada no Senhor, que está buscando ouvir o que quer. E isso é muito perigoso, porque Deus já falou com ele antes, não na igreja. Mas quando Deus fala o que ele não quer ouvir, aí ele precisa orar de novo para buscar confirmação. Não, talvez eu não entendi direito, deixa eu orar de novo. Deixa eu orar de novo. E quando Deus falou, vai, mas fala o que eu quero, ele nem esperou, é isso mesmo que eu estou querendo, eu vou cair comigo. É o tipo da pessoa que está esperando ouvir de Deus apenas o que quer. E crente não anda pelo que quer, anda pelo que o Senhor está determinando.
Isso é o grande mistério de servir a Deus. O crente não faz o que quer na hora que quer. O crente faz o que Deus manda na hora que Deus quer. Aleluia. Porque tem hora que a gente quer andar, mas Deus está falando, é para ficar parado. Como crente tem que ficar parado. Tem hora que eu falo, olha assim, Jesus, agora eu vou descansar. É a hora que Deus está falando, não, eu conto contigo. Eu quero as tuas mãos ocupadas. E aí, crente, o que você vai fazer? Está servindo a Cristo pelo aquilo que você quer ouvir? Ou está esperando ouvir as ordens claras do Mestre? Aleluia! Glória a Deus! Fala, não está esperando ouvir aquilo que ele quer, aleluia! Mas crente de verdade anda pelo mandado do Senhor, aleluia! E é por isso, meus irmãos, que no tempo em que nós vivemos, a gente está ouvindo tantas pessoas falarem que Deus falou e que daqui a pouco Deus está tendo que voltar atrás do que falou. Porque as pessoas sentiram e vai. Daqui a pouco parece que Deus está tendo que mudar de ideia e falar que não tinha falado antes. Mas são pessoas que, como eu disse, estão servindo a Deus para ouvir aquilo que querem. Eu quero te dizer, crente às vezes vai ser desagradável. Às vezes a gente vai entrar por um culto como hoje, vai ser apertado pelo Senhor e vai receber o nome de Deus, mas é isso que Ele tem para as nossas vidas. E faz parte do acreditar no Senhor, entender que Ele é soberano e que Ele sabe a hora que eu devo fazer, a hora que eu não devo fazer, a hora que eu devo ir, a hora que eu não devo ir, a hora que eu devo abraçar, a hora que eu devo me afastar. Ele sabe de todas as coisas. Aleluia! Eu quero falar, entrega o controle na mão dele. Para de achar que ele perdeu o controle da situação. Para de achar que tem que ser do seu jeito. O Senhor está dizendo, eu quero fazer do meu. Aleluia! E é nesse ponto que nós reconhecemos que nós somos servos do Senhor. Porque do contrário, nós vamos ser servos de nós mesmos. Quando eu pego para fazer somente aquilo que eu quero, eu passo a ser servo de mim mesmo. Quando eu insisto com Deus até ouvir o sim até pode vir, mas não é essa a vontade de Deus para nós. É melhor ouvir um não e permanecer no caminho do Senhor do que ouvir um sim e se perder logo à frente, aleluia. É melhor ser desagradado pelo Senhor que nos ama do que agora ser agradado pela nossa própria carne e desviar dos caminhos do Senhor logo em seguida. É essa a história que o Balaão está passando. E o problema todo, como nós vemos no versículo de número 19 em diante, número 20 em diante, a palavra do Senhor vai dizer que veio depois do Senhor Deus a Balaão de noite e disse que esses homens vieram te chamar de bom trabalho. Versículo de número 21. Então, Balaão levantou-se pela manhã, barrou o jumento e pôs-se com os príncipes. 22. E a ira do Senhor se acendeu, porque ele se ia. E o anjo do Senhor se pôs no caminho do adversário. Essa palavra aqui, ela dói no coração. Porque o homem que estava ouvindo a voz de Deus até poucos minutos antes, a palavra vai dizer que o próprio Senhor se colocou no caminho dele como adversário. Eu iniciei a palavra dizendo que quando nós obedecemos a vontade de Deus, até o inimigo sabe que nós seremos abençoados. Mas quando nós começamos a nos distanciar da vontade de Deus, até mesmo o próprio Senhor pode se colocar perante nós como adversário. E coisa horrível, irmão, é ter Deus que não pode, que não faz, que nada sai do controle dele por nosso adversário. Ele quer abençoar, mas a situação faz ele ser adversário. Ele quer fazer aquele homem grande, mas a situação faz o Senhor ser adversário. Eu vim aqui te dizer nessa noite, Deus quer te abençoar, Ele não quer ser seu adversário. Deus quer sustentar as tuas mãos, Ele não quer ser seu adversário. Mas para isso é preciso andar nos caminhos do Senhor. E é interessante como o Senhor se põe perante ele como adversário, é porque o Senhor já sabia o propósito
abençoado, porque até então ele não tinha abençoado nem abençoado. Mas o Senhor já se colocou no caminho para o aniversário. Porque o Senhor sonda os corações. E não necessariamente precisa de ter feito para o Senhor saber aquilo que está passando dentro de nós. Deus conhece o nosso interior. Deus conhece o nosso íntimo. Por isso que é precioso nós estarmos inteiramente dispostos a servir ao Senhor. Porque no versículo de número 18, o Balaão está gritando: meu Deus! Mas o seu coração está totalmente longe desse Senhor que ele serve. Ele está gritando: o Senhor, meu Deus! Mas ele não está obedecendo. Eu vim aqui te dizer muito mais do que as suas palavras. Deus quer a sinceridade no seu coração. Muito mais do que apenas te ver bonito no culto de domingo. Deus quer ver a sua sinceridade a todo momento na obra dele. Aleluia! Porque nós nos enganamos quando achamos que fugimos do olhar do Senhor. Quando achamos que Deus não vê, que Deus não percebe, que Deus não olha o que nós estamos fazendo e a forma como estamos fazendo. Quando Deus vê que o interior do Balaão está buscando a ganância, está buscando a riqueza, está buscando a injustiça, o Senhor se põe perante ele por adversário. E aqui a gente chega no ponto principal da história de Balaão. Porque no caminho em que o Senhor se pôs por adversário, Balaão não estava sozinho. Ele estava com dois moços e com a sua jumentinha. Muitos crentes gostam muito da jumentinha de Balaão, sim ou não, meu irmão? E nessa história ela tem um papel crucial. Porque a jumenta de Balaão, se discorrer da história, ela é mais sensata do que o próprio profeta. Quando ele se coloca no caminho para ir aonde ele não deve ir, onde o Senhor para no meio. E quando o anjo do Senhor para no meio, a palavra vai dizer que a jumenta viu o anjo. Quem viu o anjo, meus irmãos? Quem? A jumenta. O profeta está mudado, mas não está enxergando o anjo que pôs-se diante dele para adversário. Mas a jumenta, quando viu, nesse caminho não vou por aqui. E Balaão tenta puxar e espanca a jumenta. Isso que a palavra vai dizer. Ele espanca a jumenta, tem que pular. E ela segue lá. Ele não percebe, a palavra vai dizer que o anjo se coloca por adversário novamente. Porque não adianta a gente tentar fugir das mãos do Senhor. Adianta, irmão? Não adianta. Você foge por um caminho, mas o outro caminho que você escolher, Deus vai te achar lá de novo. Aleluia! O anjo ele muda a rota, mas agora o caminho está estreito. O anjo se coloca de um lado do caminho, só tem um espaço apertadinho para a jumenta passar. A jumenta vai descendo no caminho. E ela aperta a perna do profeta antes do muro, e o profeta vai bater a jumentinha de novo isso. Porque a jumenta viu o anjo, mas o profeta não viu. Terceira vez, o anjo do Senhor vai aparecer, só que agora o profeta não vê, a jumenta vê, então o anjo vai falar: agora eu não vou dar escapatória, não vou dar lugar para correr. E o lugar era apertado em lugar, como se fosse esse corredor, só tinha um lugar. A jumenta está andando e quando ela vê o anjo, ela fala: eu passo. Ela deita e para. E o que é que o que Balaão vai fazer? O anjo mesmo vai bater nela de novo, meu irmão. E agora, para ele não matar a jumenta, Deus vai abrir a visão do profeta. Deus vai abrir a visão de quem, irmãos? Deus vai abrir a visão de quem? Profeta. Isso é de doer o coração, meus irmãos, porque nós reparamos na história que o homem que está olhando e ouvindo Deus falar, no versículo de número 18, está cego a ponto de não ver o anjo do Senhor que está parado no meio da sua frente. E a jumenta enxerga, mas o profeta não vê. Aleluia. Isso dói o coração porque quem deve ver é o profeta e não a jumenta. Quem deveria estar enxergando, quem deveria estar discernindo o mundo espiritual, quem deveria estar em contato com Deus Todo-Poderoso é o profeta e não a jumenta. Mas o profeta
Deus abria a boca da jumenta para impedir a loucura do profeta. Deus não usa a jumenta, mas nos permite ela falar. Para que o profeta caia em si, para que o profeta perceba a loucura que ele está fazendo. Não está percebendo, não está mais sentindo. E é esse o período que corremos quando nós fazemos a nossa própria vontade. A gente para de discernir o mundo espiritual. A gente para de perceber Deus. A gente para de ouvir Deus falar. A gente para de ver o mundo espiritual e começa a viver como se fosse qualquer coisa. Como se fosse mais um dia, porque para ele era como se fosse mais uma viagem. Mas Deus se pôs perante o caminho dele. E nessa noite eu vou te lembrar. Deus quer abrir os nossos olhos espirituais, para que a gente volte a enxergar, porque talvez a gente esteja como Balaão, não percebendo o mundo espiritual à nossa volta. Deus fala, mas talvez é a gente que não está ouvindo mais Deus falar. Deus anda, como a Helena disse, mas talvez sou eu que não estou mais vendo Deus andar no lugar. Deus muda, mas talvez seja eu que esteja desperto demais para não receber o agir de Deus. Mas nessa noite Deus quer abrir a visão espiritual mais uma vez. Para Balaão aquela era uma viagem comum, mas Deus queria se revelar a ele no meio daquele caminho, aleluia. Talvez Deus marcou um encontro com alguém nessa noite para falar: hoje eu quero te encontrar de novo, aleluia. Eu não quero te encontrar no natural, mas no extraordinário, no sobrenatural. Glória a Deus, porque às vezes nós estamos vivendo a nossa vida e fazendo o que queremos, do jeito que queremos, e a gente começa a falar: Deus não está falando mais. Está faltando alguma coisa, Deus não está respondendo mais. Deus não é mais o mesmo, não. Meus olhos não são mais os mesmos. O meu coração não é mais o mesmo. O Deus que falou com Balaão no versículo de número 18 é o mesmo Deus que mandou o anjo no versículo de número 21. Quem mudou de um versículo para o outro foi o profeta. O Deus é o mesmo. Sou eu quem mudo, sou eu quem falho, sou eu quem deixo de fazer conforme Ele quer. E não adianta, porque se eu deixar de fazer do jeito que Ele quer, Ele não vai abrir os céus para eu ver o extraordinário. Ele não vai me encontrar de madrugada para falar comigo se eu não dobrar o meu joelho para orar, se eu não estiver disposto a perceber esse Deus que nos perdoa. Aleluia. Glória a Deus. Uma quinta-feira o irmão já estava pregando aqui. Eu lembrei da mensagem quando eu estava vendo isso. Porque lá em 2 Reis, no capítulo número 6 que o irmão Jacques leu, ele falou de uma grande guerra que se sucedeu. Então o profeta Eliseu viu os carros e cavaleiros vindo em lugares. Ele continuou do mesmo jeito, confiante, com um sorriso no rosto. E o amigo, o moço de Eliseu falou: já era, ai Senhor, o que a gente vai fazer? Porque são muitos os carros e cavaleiros. Mas o profeta Eliseu olhou e falou para aquele moço: Senhor, abra os olhos para que ele veja. Glória a Deus. Senhor, abra os olhos para que ele veja. Aleluia. Glória a Deus. E o que ele viu? A palavra vai dizer que o Senhor abriu os olhos dele e a montanha estava tomada de carros e cavaleiros de fogo. E o profeta disse: não se preocupe, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aleluia. Porque a confiança de Eliseu não estava na sua própria força, mas naquilo que ele observava no mundo espiritual. Aleluia. Tudo é forte, mas ele falou: mas o meu Deus é mais forte. Aleluia.
da tua casa, que não é só o seu corpo que está denunciando o cansaço, é o inimigo que está tentando achar o questão. Tem dificuldades no trabalho, que não é apenas o natural, é o inimigo tentando achar a ocasião. No meio da nossa família, não é apenas o natural, mas é o inimigo tentando achar a ocasião. E o crente que anda apenas no natural, também vai batalhar com as armas naturais. Já vai para o remédio, já vai para o Instagram, já vai para o Facebook, já vai para a vizinha. Não. O crente discerne as coisas espiritualmente. Aleluia! Quando as coisas começam a apertar, a gente vai para o joelho mais uma vez, a gente vai para a palavra mais uma vez, a gente vai impor as nossas mãos e vai falar: a minha casa é do Senhor, a casa é do Senhor. Chama Deus para perto, como já foi falado nessa noite. Senhor, eu quero ver o sobrenatural. É verdade. Glória a Deus, que diferença Deus quer fazer oração. E o meu único pedido ao Senhor nessa noite é: abra os nossos olhos espirituais. Porque quando os nossos olhos espirituais estiverem abertos, a gente vai perceber que Deus está mais perto do que a gente imagina. Aleluia! A Aleluia! gente vai perceber que nas nossas piores dificuldades, Deus não nos desampara. Aleluia! Peço que você feche seus olhos nessa noite. Faça uma oração sincera com Deus. Deus, aqui está o teu povo, Senhor. Que a palavra já foi ministrada. Eu sei, ó Pai, que de mim mesmo nada tinha para oferecer, mas o teu Espírito Santo falou com a tua igreja. Eu sei que essa igreja tem um nome. E como o Senhor foi movimentando a sua igreja nesse momento, dizendo que o Senhor está perto, e que o Senhor anda no meio, Pega a pipoca pro lado. eu creio que o Senhor está no meio da igreja. Eu creio que o Senhor essa igreja está na frente nessa noite. Eu creio que tem céus abertos.
Quem sabe o que está passado, Jesus é outro, você volta de novo. Aleluia, está chamando. Ele chama. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é Deus, e alguém? Deus possa continuar abençoando cada um. Aqui nós temos 3 convites. Aqui no dia 15 e 16, lá na Igreja Central, Congresso de Mulheres, 15 e 16, na Igreja Central. Temos também aqui 15 e 16, também aqui pertinho de nós, né? Que é aqui. Pastor Lúcio Gomes Correia, aqui no Cardoso, glória a Deus. Entendeu? Aqui no Cardoso, glória a Deus. Deus aqui agora, já uma versão lá. Essa coisa que faz o nosso cliente aí, ó, professor, pode estar aqui um convite, né? Aí o pastor Jair está convidando para o dia 22 e 23 de agosto. Está convidando. Então, isso aqui são os convites 15 e 16 de agosto. Agora eu escolho. Glória a Deus. Então está aqui o convite. Sempre esses irmãos sempre está conosco aqui também, né? Vamos sempre, amém? Glória a Deus. Vamos agradecer o Senhor Jesus e quero dizer não perca às terças-feiras. Estudo bíblico, Deus te abençoe. A palavra maravilhosa que nos recebido, você não vem, você está perdendo. Glória a Deus. Tira um pouco de tempinho para estar aqui para ouvir a palavra. Aleluia. Deus quer falar com você. Ele fala de muitas maneiras. Aleluia. E através da palavra que nós recebemos. Amém? Deus é Deus. E vamos agradecer ao Senhor. Nosso dirigente, nosso convite, estará orando e agradecendo a Deus. Aleluia. Cumprimento os irmãos mais uma vez, Pai do Senhor. Vamos colocar de pé na oração. Amado Deus, eterno Pai, muito obrigado pela tua palavra, pela tua presença, meu Pai, como Deus sentir esta noite, meu Pai. Que tu possa abrir os nossos olhos espirituais, meu Pai, para nós vermos o agir do Senhor, para ver o que o Senhor tem feito na nossa vida, meu Pai. Deus, que tu agarra a tua igreja, meu Pai, nas tuas mãos. Deus, que tu desperte paz e segurança, meu Pai, para retornar ao nosso lar, meu Pai. Dá uma semana abençoada na tua presença, meu Pai, que nós não possamos ficar só no lado alto, mas como foi falado esta noite, mas o espiritual, nosso olho possa ser aberto. Eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a vossa santa e eterna consolação do Espírito Santo, seja com todos que amam